Capítulo 15. Use uma pedra. Ninaeve apressou-se pelas ruas pavimentadas de Tir, com o Ashamen Naef ao seu lado. Ela ainda sentia aquela tempestade ao norte, distante, mas terrível. Sobrenatural. E ela se movia para o sul. Lã estava lá em cima. Que a luz o proteja, sussurrou ela. O que foi isso, Ninaeve Sedai? Perguntou Naef. Nada. Ninaeve estava se acostumando com os homens de casaco preto por perto. Ela não sentiu um arrepio desconfortável ao olhar para Naef. Isso seria bobagem. Saidin havia sido purificado, com a ajuda dela. Não precisava se sentir desconfortável. Mesmo que os Ashamen às vezes olhassem para o nada, murmurando para si mesmos. Como Naef, que olhava para a sombra de um prédio próximo, com a mão na espada. Cuidado, Ninaeve Sedai, disse ele. Tem outro Mirdraal nos seguindo. Você tem, certeza, Naef. O homem alto e de rosto retangular assentiu. Ele tinha talento para tecer, particularmente o ar, o que era incomum para um homem, e era muito educado com as Aes Sedai, ao contrário de alguns outros Ashamen. Sim, tenho certeza, disse ele. Não sei por que consigo vê-las e as outras não. Devo ter um talento para isso. Elas se escondem nas sombras, como batedores de algum tipo, eu acho. Elas ainda não atacaram. Acho que estão cautelosas porque sabem que eu consigo vê-las. Amarrado a caminhadas noturnas pela pedra de Tir, observando o Midraal que só ele conseguia ver. Sua loucura não piorava, mas ferimentos antigos não desapareciam. Ele carregaria para sempre essa cicatriz. Pobre homem! Pelo menos sua loucura não era tão grave quanto a de alguns outros. Ninaeve olhou para frente, marchando pela rua larga e pavimentada. Edifícios passavam de ambos os lados, projetados à maneira aleatória de Tir. Uma grande mansão, com duas pequenas torres e uma porta de bronze, semelhante a um portão, ficava ao lado de uma estalagem de tamanho modesto. Em frente a elas, havia uma fileira de casas com ferro forjado embutido nas portas e janelas, mas um açougue havia sido construído bem no meio da fileira. Ninaeve e Naef seguiam para o bairro de All Summers, que ficava logo depois do muro ocidental. Não era a parte mais rica de Tir, mas era definitivamente próspera. É claro que, em Tir, havia apenas uma divisão, plebeus ou nobres. Muitos nobres ainda consideravam os plebeus criaturas completamente diferentes, e totalmente inferiores. Passaram por alguns desses plebeus. Homens com calções largos amarrados nos tornozelos e faixas coloridas na cintura. Mulheres com vestidos de gola alta e aventais claros pendurados na frente. Chapéus de palha largos com a parte superior plana eram comuns, ou bonés de pano pendurados de um lado. Muitas pessoas carregavam tamancos presos a um cordão sobre os ombros para usar ao retornarem ao Maule. As pessoas que passavam por Ninaeve agora tinham rostos preocupados, algumas olhando por cima dos ombros, apavoradas. Uma bolha de maldade atingira a cidade naquela direção. A luz dizia que não muitos estavam feridos, pois ela não tinha muito tempo a perder. Precisava retornar à Torre Branca. Era irritante ter que obedecer a Egwene. Mas obedeceria e partiria assim que Rand retornasse. Ele tinha ido a algum lugar esta manhã. Homem insuportável. Pelo menos levará donzelas consigo. Dizia-se que ele precisava buscar algo. Ninaeve apressou o passo, com Naef ao seu lado, até que estavam quase correndo. Um portal teria sido mais rápido, mas não seria seguro. Ela não tinha certeza se não cortariam alguém. Estamos ficando dependentes demais desses portais, pensou. Nossos próprios pés já não parecem bons o suficiente. Dobraram uma esquina e entraram em uma rua onde um grupo de defensores nervosos, vestindo casacos pretos e couraças prateadas, com mangas pretas e douradas bufando nas laterais, formava uma fila. Abriram caminho para ela e Naef, embora parecessem aliviados por ela ter chegado, ainda seguravam suas armas de haste, nervosos. A cidade além deles parecia vagamente, mais insossa do que deveria. Desbotada. As pedras do pavimento tinham um tom de cinza mais claro, as paredes dos prédios, um marrom ou cinza mais claro do que deveriam. Vocês têm homens lá dentro procurando por feridos? Perguntou Ninaeve. Um dos defensores balançou a cabeça. Estamos mantendo as pessoas afastadas, Lady Aes Sedai. Não é seguro. A maioria dos Tairens ainda não estava acostumada a demonstrar respeito pelas Aes Sedai. Até recentemente, a canalização era proibida na cidade. Mande seus homens procurarem, disse Ninaeve firmemente. O Senhor Dragão ficará chateado se a sua timidez custar vidas. Comece pelo perímetro. Mande-me chamar se encontrar alguém que eu possa ajudar.
Os guardas se afastaram. Ninaeve se virou para Naef, e ele assentiu. Ela se virou e deu um passo em direção à parte afetada da cidade. Quando seu pé tocou o paralelepípedo, este se transformou em pó. Sua comida afundou no paralelepípedo quebrado e atingiu a terra batida. Ela olhou para baixo, sentindo um arrepio. Continuou em frente, e as pedras viraram pó ao tocá-las. Ela e Naef seguiram até um prédio próximo, deixando um rastro de rocha pulverizada para trás. O prédio era uma pousada com belas sacadas no segundo andar, delicados padrões de ferro nas janelas de vidro e uma varanda escura. A porta estava aberta e, quando ela levantou o pé para pisar na varanda baixa, as tábuas também viraram pó. Ela congelou, olhando para baixo. Naef se aproximou dela e se ajoelhou, apertando a poeira entre os dedos. É macio, ele disse calmamente, um pó tão fino quanto qualquer outro que já toquei. O ar tinha um cheiro anormalmente fresco, contrastando estranhamente com o silêncio da rua. Ninaeve respirou fundo e entrou na estalagem. Teve que se esforçar para seguir em frente, caminhando com o piso de madeira na altura dos joelhos, as tábuas se desintegrando ao toque. O interior estava escuro. As lâmpadas de pé não estavam mais acesas. Pessoas estavam sentadas ao redor da sala, paralisadas em meio ao movimento. A maioria eram nobres com roupas finas, os homens com barbas oleadas até a ponta. Um deles estava sentado a uma mesa alta próxima, com cadeiras de pernas longas. Ele tinha uma caneca de cerveja matinal a meio caminho dos lábios. Estava imóvel, com a boca aberta para aceitar a bebida. O rosto de Naef estava sério, embora pouco parecesse surpreender ou perturbar Ashamain. Quando ele deu mais um passo à frente, Ninaeve se lançou e agarrou seu braço. Ele franziu a testa para ela, e ela apontou para baixo. Bem à sua frente, quase invisível sob as tábuas do assoalho ainda intactas à frente deles, o chão desapareceu. Ele estava prestes a entrar no porão da estalagem. Luz, disse Naef, recuando. Ajoelhou-se e bateu na tábua à sua frente. Ela virou pó, caindo no porão escuro abaixo. Ninaeve entrelaçou espírito, ar e água para explorar o homem sentado à sua cadeira. Normalmente, ela tocaria alguém para explorar, mas hesitou desta vez. Funcionária sem toque, mas não seria tão eficaz para a cura. Sua busca não encontrou nada. Nenhuma vida, nenhuma sensação de que ele já tivesse vivido. Seu corpo nem sequer era carne. Com uma sensação de desânimo, ela procurou outras pessoas na sala escura. Uma criada carregando o café da manhã para 3 mercadores andoranos. Um estalajadeiro corpulento, que devia ter tido dificuldade para se movimentar entre as mesas próximas. Uma mulher com um vestido rico sentada bem no fundo da sala, lendo um pequeno livro com ar formal. Não havia vida em nenhum deles. Não eram cadáveres, eram cascas. Com os dedos trêmulos, Ninaeve estendeu a mão e roçou o ombro do homem à mesa principal. Ele imediatamente se transformou em pó, e a poeira se espalhou em uma nuvem. A cadeira e as tábuas do assoalho embaixo não se dissolveram. Não há ninguém aqui para salvar, disse Ninaeve. Pobres pessoas, disse Naef. A luz abriga suas almas. Ninaeve frequentemente tinha dificuldade em sentir pena dos nobres tairenos. De todas as pessoas que conhecera, eles pareciam estar entre os mais arrogantes. Mas ninguém merecia isso. Além disso, um grande número de plebeus também havia sido pego nessa bolha. Ela e Naef saíram do prédio, a frustração de Ninaeve aumentando enquanto ela puxava a trança. Ela odiava se sentir impotente. Como com o pobre guarda que havia começado o incêndio na mansão em Ara-Doma, ou com as pessoas que foram acometidas por doenças estranhas. As cascas empoeiradas naquele dia. De que adiantava aprender a curar se ela não podia ajudar as pessoas? E agora ela tinha que ir embora. Voltar para a Torre Branca. Era como fugir. Ela se virou para Naef. Vento, disse ela. Ninaeve Sedai. Deu uma rajada de vento no prédio. Naef, disse ela. Quero ver o que acontece. O Ashamain fez o que ela pediu, suas tramas invisíveis lançando um jato de ar. O prédio inteiro explodiu, desfazendo-se em pó que foi levado pelo vento, como as sementes brancas de um dente de leão. Naef se virou para ela. Qual era a largura que eles disseram que essa bolha tinha? Ela perguntou. Cerca de 2 ruas de largura em todas as direções. Precisamos de mais vento, disse ela, começando a tecer. Crie uma rajada tão forte quanto puder. Se houver alguém ferido aqui, nós o encontraremos por aqui. Naef assentiu. As duas avançaram, criando vento. Elas destruíram prédios, fazendo-os explodir e cair.
Naef era muito mais habilidosa no processo do que ela, mas Ninaeve era mais forte no poder único. Juntas, elas varreram os prédios em ruínas, pedras e cascas à sua frente em uma tempestade de poeira. Era um trabalho exaustivo, mas eles continuaram. Ela esperava, contra a razão, encontrar alguém para ajudar. Prédios caíam diante dela e de Naef, a poeira presa no ar em turbilhão. Eles empurravam a poeira em um círculo, movendo-se para dentro. Como uma mulher varrendo o chão. Passaram por pessoas paralisadas nas ruas, a meio passo. Bois puxando uma carroça. De cortar o coração, algumas crianças brincando em um beco. Tudo virou pó. Não encontraram ninguém vivo. Por fim, ela e Naef dissolveram toda a parte destruída da cidade e sopraram a poeira para o centro. Ninaeve olhou para ela, mantida girando no lugar por um pequeno ciclone que Naef havia tecido. Curiosa, Ninaeve canalizou uma língua de fogo para o ciclone, e a poeira pegou fogo. Ninaeve engasgou. Aquela poeira subiu como papel seco jogado no fogo, criando uma tempestade de chamas. Ela e Naef recuaram, mas tudo acabou num piscar de olhos. Não deixou nenhuma cinza para trás. Se não tivéssemos recolhido, pensou ela, observando o fogo se apagar, alguém poderia ter jogado uma vela nele. Um fogo como aquele. Naef conteve os gases. Os dois estavam no centro de um círculo aberto de terra nua, com buracos periódicos servindo de porões. Nas bordas, prédios haviam sido cortados, cômodos a céu aberto, algumas estruturas haviam desabado. Era assustador ver aquela área oca, como uma órbita ocular arrancada em um rosto saudável. Vários grupos de defensores estavam no perímetro. Ela acenou para Naef, e eles caminharam até o maior grupo. Vocês não encontraram ninguém? Ela perguntou. Não, Lady Aes Sedai, disse um homem. Bem, encontramos alguns, mas eles já estavam mortos. Outro homem assentiu, um sujeito com aparência de barril e uniforme muito apertado. Parece que qualquer um que tivesse um dedo do pé dentro daquele anel caiu morto. Alguns deles estavam sem apenas um pé ou parte do braço. Mas estavam mortos mesmo assim. O homem estremeceu visivelmente. Ninaeve fechou os olhos. O mundo inteiro estava desmoronando, e ela não tinha como curá-lo. Sentia-se doente e com raiva. Talvez eles tenham causado isso, disse Naef suavemente. Ela abriu os olhos e o viu acenando em direção às sombras de um prédio próximo. Os desvanecidos. Há 3 deles lá, Ninaeve e Sedai, nos observando. Naef, disse ela, frustrada. Dizer a ele que os desvanecidos não eram reais não ajudou. Preciso fazer alguma coisa, pensou ela. Ajudar alguém. Naef, fique parado. Ela segurou o braço dele e o afundou. Ele olhou para ela, surpreso, mas não se opôs. Ela conseguia ver a loucura, como uma rede escura de veias perfurando sua mente. Parecia pulsar, como um pequeno coração batendo. Ela havia encontrado corrupção semelhante recentemente em outros Ashamen. Sua habilidade com escavação estava melhorando, suas tramas mais refinadas, e ela conseguia encontrar coisas que antes lhe estavam ocultas. Mas ela não tinha ideia de como consertar o que estava errado. Tudo deve ser curável, ela disse a si mesma. Qualquer coisa, menos a própria morte. Ela se concentrou, entrelaçando todos os 5 poderes, e cuidadosamente cutucou a loucura, lembrando-se do que acontecerá quando removerá a compulsão do infeliz servo de Graendal. Naef estava melhor com essa loucura do que estaria se ela o prejudicasse ainda mais. Estranhamente, a escuridão parecia similar à compulsão. Teria sido isso que a mácula fizera? Teria dobrado os homens que usavam o poder único com a compulsão do próprio tenebroso? Ela cuidadosamente teceu uma contratrama oposta à loucura e a estendeu sobre a mente de Naef. A trama simplesmente desapareceu, sem fazer nada. Ela cerrou os dentes. Aquilo deveria ter funcionado. Mas, como parecia tão comum ultimamente, não funcionou. Não, pensou ela. Não posso simplesmente ficar sentada. Ela se aprofundou. A escuridão tinha pequenas projeções semelhantes a tons cravadas na mente de Naef. Ela ignorou as pessoas que se aglomeravam ao seu redor e inspecionou aqueles tons. Utilizou cuidadosamente tramas do espírito para libertar um deles. Saiu com alguma resistência, e ela rapidamente curou o local onde havia perfurado a carne de Naef. O cérebro parecia pulsar, parecendo mais saudável. Um por um, ela libertou os outros. Foi forçada a manter suas tramas, segurando as farpas para trás, para que não afundassem novamente. Começou a suar.
Já estava cansada de varrer a área e não conseguia mais se concentrar para se proteger do calor. A lágrima estava tão úmida. Ela continuou trabalhando, preparando outra contratrama. Depois de arrancar cada tom, ela soltou sua nova trama. A mancha escura ondulou e tremeu, como algo vivo. Então, desapareceu. Ninaeve cambaleou para trás, exausta à beira da exaustão. Naef piscou e olhou ao redor. Levou a mão à cabeça. Luz, pensou ela. Será que eu o machuquei? Eu não deveria ter batido naquilo. Eu poderia ter. Eles se foram, disse Naef. Os desvanecidos. Não consigo mais vê-los. Ele piscou. Por que os desvanecidos estariam se escondendo nas sombras? Se eu pudesse vê-los, eles teriam me matado, e... Ele olhou para ela, concentrando-se. O que você fez? Eu acho que acabei de curar sua loucura. Bem, ela tinha feito algo. O que ela tinha feito não tinha sido nenhuma cura padrão, e nem tinha usado tramas de cura. Mas tinha funcionado, ao que parecia. Naef deu um sorriso profundo, parecendo perplexo. Ele pegou a mão dela com as duas mãos e se ajoelhou diante dela, com os olhos marejados. Por meses, senti como se estivesse sendo constantemente observado. Como se eu fosse ser assassinado no momento em que me virasse para as sombras. Agora eu. Obrigado. Preciso encontrar Nelavaire. Então vá embora, disse Ninaeve. Naef a deixou em disparada, correndo de volta para a pedra em busca de sua Aes Sedai. Não posso me permitir começar a pensar que nada do que eu faço importa. É isso que o tenebroso quer. Enquanto observava Naef se afastar apressadamente, notou que as nuvens acima estavam se dissipando. Rand havia retornado. Os trabalhadores começaram a remover os escombros dos prédios que haviam virado pó, e Ninaeve acabou falando calmamente com os preocupados Tairens que começaram a se aglomerar ao redor do perímetro. Ela não queria que houvesse pânico, garantiu a todos que o perigo havia passado e, em seguida, pediu para se encontrar com as famílias que haviam perdido alguém. Ela ainda estava fazendo isso, conversando baixinho com uma mulher magra e preocupada, quando Rand a encontrou. A mulher era uma plebeia, usando um vestido de gola alta com 3 aventais e um chapéu de palha. Seu marido trabalhava na estalagem em que Ninaeve entrará. A mulher olhava sem parar para o buraco no chão que fora o porão. Depois de um momento, Ninaeve notou Rand, observando-a, parado com os braços atrás das costas e a mão segurando o coto. 2 donzelas o guardavam, 2 mulheres chamadas Soma e Canara. Ninaeve terminou de falar com a Tairen, mas os olhos lacrimejantes da mulher lhe partiram o coração. Como ela reagiria se perdesse Lã? Que a luz o proteja. Por favor, proteja-o, ela rezou. Ela abriu a bolsa de moedas e mandou a mulher embora com ela. Talvez isso ajudasse. Rand se aproximou de Ninaeve. Você se importa com meu povo. Obrigada. Eu me importo com qualquer um que precise, disse Ninaeve. Como você sempre fez, disse Rand. Além de cuidar de quem não precisa. Como você, ela disse, erguendo uma sobrancelha. Não, eu sempre precisei. Disso e muito mais. Ninaeve hesitou. Não esperava que ele admitisse aquilo. Porque ele não se livrou daquela capa velha. Estava desbotada e sem graça. A culpa é minha, disse Rand, apontando para o buraco na cidade. Rand, não seja tolo. Não sei se alguém consegue evitar ser tolo às vezes, disse ele. Eu me culpo pelos meus atrasos. Estamos adiando o confronto com ele há muito tempo. O que aconteceu aqui hoje? O prédio virou pó. Sim, disse Ninaeve. A substância deles foi removida. Tudo se desfez no momento em que tocamos. Ele faria isso com o mundo inteiro, disse Rand, com a voz cada vez mais suave. Ele se agita. Quanto mais esperarmos, segurando-nos com unhas e dentes, mais ele destruirá o que resta. Não podemos mais adiar. Ninaeve franziu a testa. Mas Rand, se você deixá-lo livre, isso não vai piorar ainda mais as coisas. Talvez por um breve instante, disse Rand. Abrir o buraco não o libertará imediatamente, embora lhe dê mais força. Deve ser feito de qualquer maneira. Pense em nossa tarefa como escalar um alto muro de pedra. Infelizmente, estamos enrolando, dando voltas antes de tentar a escalada. Cada passo nos cansa para a luta que está por vir. Precisamos enfrentá-lo enquanto ainda somos fortes. É por isso que preciso romper os selos. Disse Ninaeve. Acho que realmente acredito em você.
Ela ficou surpresa ao perceber isso. Você sabe, Ninaeve? Perguntou ele, parecendo estranhamente aliviado. Sério? Eu faço. Então tente convencer Egwene. Ela vai me impedir, se puder. Rand, ela me chamou de volta à torre. Preciso ir hoje. Rand pareceu triste. Bem, eu suspeitava que ela pudesse fazer isso eventualmente. Ele segurou Ninaeve pelo ombro num gesto estranho. Não deixe que eles te arruinem, Ninaeve. Eles vão tentar me arruinar. Sua paixão faz parte de você, disse Rand. Tentei ser como elas, embora não admitisse. Fria. Sempre no controle. Quase me destruiu. Isso é força para alguns, mas não é o único tipo de força. Talvez você pudesse aprender a se controlar um pouco mais, mas eu gosto de você como você é. Isso a torna genuína. Eu não haveria se tornar mais uma Aes Sedai perfeita, com uma máscara pintada no rosto e sem se importar com os sentimentos e emoções dos outros. Ser uma Aes Sedai é ser calma, respondeu Ninaeve. Ser uma Aes Sedai é ser o que você decide que é, disse Rand, com o coto ainda preso às costas. Moiraine se importava. Dava para ver isso nela, mesmo quando ela estava calma. As melhores Aes Sedai que conheci são aquelas que os outros reclamam que não são o que uma Aes Sedai deveria ser. Ninaeve se viu concordando, mas depois se irritou consigo mesma. Ela estava seguindo conselhos de Rand al'Thor. Havia algo diferente em Rand agora. Intensidade silenciosa e palavras cautelosas. Ele era um homem de quem se podia aceitar conselhos sem sentir que ele estava te menosprezando. Como o pai dele, na verdade. Não que ela jamais admitiria isso para qualquer um deles. Vá até Egwene, disse Rand, soltando-a pelo ombro. Mas quando puder, eu gostaria muito que você voltasse para mim. Vou precisar do seu conselho novamente. No mínimo, gostaria que você estivesse ao meu lado enquanto vou até Shayol Ghul. Não posso derrotá-lo apenas com Saidin, e se formos usar Caulandor, precisarei de 2 mulheres de confiança no círculo comigo. Ainda não decidi qual delas. A Vienda ou Elaine, talvez. Mas você, com certeza. Eu estarei lá, Rand. Ela se sentiu estranhamente orgulhosa. Fique parada por um instante. Não vou te machucar. Eu prometo. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não fez nada enquanto ela o examinava. Ela estava tão cansada, mas se fosse deixá-lo, precisava aproveitar a oportunidade para curar sua loucura. Parecia, de repente, a coisa mais importante que ela poderia fazer por ele. E pelo mundo. Ela investigou, mantendo-se longe dos ferimentos ao lado do corpo dele, que eram poços de escuridão que pareciam tentar sugar sua energia. Ela manteve a atenção na mente dele. Onde estava? Ela se enrijeceu. A escuridão era enorme, cobrindo toda a mente dele. Milhares e milhares de minúsculos tons negros perfuravam seu cérebro, mas abaixo deles havia uma brilhante camada branca de algo. Um brilho branco, como poder líquido. Luz ganhando forma e vida. Ela ofegou. A luz cobria cada um dos dentes escuros, penetrando em sua mente junto com eles. O que significava? Ela não tinha a mínima ideia de como começar a trabalhar nisso. Havia tantas farpas. Como ele conseguia sequer pensar com tanta escuridão pressionando seu cérebro? E o que havia criado a brancura? Ela já havia curado Rand antes, e não havia percebido. Claro, ela nunca tinha visto a escuridão até recentemente. Sua prática com escavação era provavelmente o motivo. Ela se retirou relutantemente. Sinto muito, disse ela. Não posso te curar. Muitos já tentaram curar essas feridas, você inclusive. Elas são simplesmente incuráveis. Eu não penso muito nelas ultimamente. Não as feridas no seu flanco, disse Ninaeve. A loucura. Você consegue curar a loucura. Acho que consegui, Naef. Rand deu um sorriso largo. Você nunca para de... Ninaeve, você sabia que os curandeiros mais talentosos da Era das Lendas tinham dificuldades com doenças mentais? Muitos acreditavam que não era possível curar a loucura com poder único. Eu curarei os outros, disse ela. Narisma, Flynn pelo menos, antes de ir. Todos os Ashamen provavelmente têm pelo menos um traço dessa mácula em suas mentes. Não sei se conseguirei chegar à Torre Negra. Ou se quero ir para lá. Obrigado, disse Rand, olhando para o norte. Mas não, você não deveria ir para a Torre Negra. Vou precisar enviar alguém para lá, mas isso será tratado com cuidado. Algo está acontecendo com eles.
Mas eu tenho tanto para fazer. Ele balançou a cabeça e olhou para ela. Esse é um abismo que não posso atravessar no momento. Fale bem de mim para Egwene. Preciso que ela seja uma aliada. Nynaeve assentiu e, sentindo-se tola, deu-lhe um abraço antes de sair correndo em busca de Narisma e Flynn. Um abraço. Para o dragão renascido. Ela estava se tornando tão boba quanto Elaine. Balançou a cabeça, pensando que talvez um tempo na Torre Branca a ajudasse a recuperar a calma. As nuvens retornaram. Egwene estava no topo da Torre Branca, no telhado plano e circular, agarrada à parede que lhe chegava à cintura. Como um fungo rastejante, como insetos em um enxame, as nuvens se fecharam sobre Tarvalon. A visita da luz do sol fora bem-vinda, mas breve. O chá voltou a ter gosto de velho. Os estoques de grãos que haviam descoberto estavam acabando, e os próximos sacos a chegar estavam cheios de gorgulhos. A terra é uma com o dragão. Ela respirou fundo, sentindo o ar fresco, contemplando Tarvalon. Seu Tarvalon. Saerin, Yukiri e Seaine, 3 das irmãs que haviam sido as primeiras caçadoras da Aja Negra na torre, esperavam pacientemente atrás dela. Estavam entre suas apoiadoras mais fervorosas agora, e eram as mais úteis. Todos esperavam que Egwene favorecesse as mulheres que haviam se separado de Elaida, então ser vista passando um tempo com Aes Sedai que haviam permanecido na Torre Branca foi útil. O que você descobriu? Perguntou Egwene. Saerin balançou a cabeça, juntando-se a Egwene na parede. A cicatriz em sua bochecha e o branco em suas têmporas faziam com que Brown, de pele morena e rosto rude, parecesse um general envelhecido. Algumas das informações que você pediu eram incertas até 3.000 anos atrás, mãe. Tudo o que você puder me dar vai ajudar, filha, disse Egwene. Desde que não dependamos inteiramente dos fatos, conhecimento incompleto é melhor do que ignorância completa. Saerin bufou suavemente, mas obviamente reconheceu a citação de Azika Selaek, um antigo estudioso de Brown. E vocês dois? Perguntou Egwene a Yukiri e Seaine. Estamos analisando, disse Yukiri. Seaine tem uma lista de possibilidades. Algumas são até razoáveis. Egwene levantou uma sobrancelha. Pedir teorias a um White era sempre interessante, mas nem sempre útil. Eles tinham uma tendência a ignorar o que era plausível, focando em possibilidades remotas. Vamos começar por aí, então, disse Egwene. Seaine. Bem, disse Seaine, vou começar dizendo que uma das renegadas sem dúvida tem um conhecimento que não podemos adivinhar. Então, talvez não haja como descobrir como ela derrotou o bastão do juramento. Por exemplo, pode haver uma maneira de desativá-lo por um curto período, ou talvez existam palavras especiais que possam ser usadas para evitar seus efeitos. O bastão é algo da Era das Lendas, e embora o usemos há milênios, não o compreendemos de fato. Não mais do que a maioria dos Terangreal. Muito bem, disse Egwene. Mas, Seaine disse, pegando uma folha de papel, levando isso em conta, tenho 3 teorias sobre como alguém pode derrotar o juramento sobre a vara. Primeiro, é possível que a mulher tenha outra vara de juramento. Outras já foram ditas existirem, e é plausível que uma vara possa libertá-lo dos juramentos de outra. Mezana poderia estar segurando uma secretamente. Ela poderia ter feito os 3 juramentos enquanto segurava nossa vara, então de alguma forma usado a outra para negar esses juramentos antes de jurar que ela não era uma amiga das trevas. Tênue, disse Egwene. Como ela teria se libertado sem que soubéssemos? É preciso canalizar o espírito. Eu pensei nisso, disse Seaine. Não é surpresa, disse Yukiri. Seaine olhou para ela e continuou. Esta é a razão pela qual Mezana precisaria de um segundo Wolfrod. Ela poderia ter canalizado o espírito para dentro dele e então invertido a trama, deixando-a ligada a ele. Parece improvável, disse Egwene. Improvável. Saerin respondeu. Parece ridículo. Pensei que você tivesse dito que algumas dessas coisas eram plausíveis, Yukiri. Este é o menos provável dos 3, disse Seaine. O segundo método seria mais fácil. Mezana poderia ter enviado uma sósia usando o espelho das brumas. Alguma irmã infeliz, ou uma noviça, ou até mesmo uma mulher sem treinamento que pudesse canalizar, sob forte compulsão. Essa mulher poderia ter sido forçada a fazer os juramentos no lugar de Mezana. Então, como essa pessoa não seria uma amiga das trevas, ela poderia dizer a verdade de que não era. Egwene assentiu pensativamente. Isso teria exigido muita preparação. Pelo que pude aprender sobre ela, disse Saerin, Mezan era boa em preparação. Ela se destacava nisso.
A tarefa de Saerin era descobrir tudo o que pudesse sobre a verdadeira natureza de Mezana. Todos tinham ouvido as histórias. Quem não sabia de cor os nomes de cada um dos renegados e seus atos mais terríveis? Mas Egvene não acreditava muito em histórias. Queria algo mais sólido, se pudesse conseguir. Você disse que havia uma terceira possibilidade, perguntou Egvene. Sim, disse Seane. Sabemos que algumas tramas brincam com o som. Variações em tramas vocais são usadas para melhorar uma voz para projetar para uma multidão, e na proteção contra espionagem. Na verdade, elas são usadas em vários truques usados para ouvir o que está sendo dito nas proximidades. Usos complexos do espelho das brumas podem mudar a voz de uma pessoa. Com alguma prática, Doezine e eu fomos capazes de fabricar uma variação em uma trama que alteraria as palavras que falávamos. Na verdade, dissemos uma coisa, mas a outra pessoa ouviu outra coisa completamente diferente. Terreno perigoso para andar, Seane, disse Saerin, com a voz rouca. Esse é o tipo de trama que pode ser usada para propósitos malignos. Eu não podia usá-lo para mentir, disse Seane. Eu tentei. O juramento se mantém. Enquanto a trama estivesse lá, eu não poderia falar palavras que eu sabia que outro ouviria como mentiras, mesmo que fossem verdade quando saíssem dos meus lábios. De qualquer forma, era uma trama fácil de desenvolver. Amarrada e invertida, ela pendia na minha frente e alterava minhas palavras de uma forma que eu havia indicado. Teoricamente, se Mezana tivesse essa trama em vigor, ela poderia ter pegado o bastão do juramento e jurado o que quisesse. Juro que mentirei sempre que tiver vontade. Por exemplo, o bastão do juramento a teria prendido com esse voto, mas as tramas teriam alterado os sons no ar ao passarem por seus lábios. Nós a teríamos ouvido dizer os juramentos corretos. Egvene cerrou os dentes. Ela presumira que derrotar o bastão do juramento seria difícil. E, no entanto, ali estava uma trama simples capaz do feito. Ela deveria saber, nunca use uma pedra quando uma pedrinha serve, como sua mãe costumava dizer. Com isso, disse Egvene, eles poderiam estar passando os amigos das trevas nas fileiras das Aes Sedai por anos. Improvável, disse Saerin. Nenhuma das irmãs negras que capturamos sabia dessa onda. Se soubessem, teriam tentado usá-la quando as fizemos refazer os juramentos. Suspeito que, se Mezana conhece esse truque, ela o guardou para si. Sua utilidade desapareceria quando muitas pessoas descobrissem. Ainda assim, disse Egvene. O que fazemos? Sabendo da trama, provavelmente poderíamos encontrar uma maneira de verificar isso, mas duvido que as irmãs estariam dispostas a passar pelo processo de ressuscitação novamente. E se fosse para pegar um dos renegados? Yukiri perguntou. Pode valer a pena irritar algumas pessoas para pegar a raposa escondida no galinheiro. Ela não seria pega, disse Egvene. Além disso, não sabemos se ela está usando um desses métodos. A lógica de Seane sugere que talvez seja possível, sem muita dificuldade, derrotar o bastão do juramento. O método que Mezana usou é menos importante do que a possibilidade do ato. Seane olhou para Yukiri. Nenhum dos três questionara o conhecimento de Egvene de que um dos renegados estava na Torre Branca, mas ela sabia que eles estavam céticos. Bem, pelo menos agora entendiam que talvez fosse possível derrotar o bastão do juramento. Quero que você continue seu trabalho, disse Egvene. Você e os outros foram eficazes em capturar várias irmãs negras e desenterrar os furões. Isso é praticamente a mesma coisa. Apenas muito, muito mais perigoso. Nós tentaremos, mãe, disse Yukiri. Mas uma irmã entre centenas. Uma das criaturas mais astutas e malignas que já existiram. Duvido que ela deixe muitas pistas. Nossas investigações sobre os assassinatos, até agora, renderam muito pouco em termos de resultados. Continue assim mesmo, disse Egvene. Saerin, o que você tem a relatar? Contos, rumores e sussurros, mãe, disse Saerin com uma careta. Você provavelmente conhece as histórias mais famosas sobre Mezana, como ela comandava as escolas em terras conquistadas pela sombra durante a Guerra do Poder. Até onde posso dizer, essas lendas são bem verdadeiras. Marcin de Manetheren fala sobre isso em detalhes em seus Anais das Noites Finais, e ela costuma ser uma fonte confiável. Alon reuniu um relato bem completo de como viveu em uma dessas escolas, e fragmentos dele sobreviveram. Mezana queria ser pesquisadora, mas foi rejeitada. Os detalhes não são claros. Ela também governou as Aes Sedai que foram para a sombra, liderando-as em batalhas em alguns momentos, a julgar pelo relato de Alon. Não estou convencida disso. Acho que a liderança de Mezana provavelmente era mais figurativa.
Egwene assentiu lentamente. Mas e a personalidade dela? Quem é ela? Saerin balançou a cabeça. Para a maioria, os renegados são mais monstros da noite do que personalidades reais, mãe, e muito se perdeu ou foi citado incorretamente. Pelo que posso perceber, entre os renegados, você poderia considerá-la realista, aquela que, em vez de sentar-se no alto de um trono, se intromete e suja as mãos. Seinfru de Breaking, de Elandria Borda, insiste que, ao contrário de Moghedien e Graendal, Mezana estava disposta a assumir as rédeas diretamente. Ela nunca foi conhecida como a mais habilidosa ou poderosa dos renegados, mas era extremamente capaz. Elandria explica que ela fez o que precisava ser feito. Enquanto outros estavam tramando, ela estava cuidadosamente construindo defesas e treinando novos recrutas. Saerin hesitou. Ela soa muito como uma Mirlin, mãe. A Mirlin da Sombra. Light, disse Yukiri. Não é de se espantar que ela tenha se estabelecido aqui. O Grey pareceu muito perturbado com isso. A única outra coisa que encontrei de relevante, mãe, disse Saerin, foi uma referência curiosa do estudioso Azul Anis, que indicou que Mezana só perdia para Demandred em raiva. Egwene franziu a testa. Presumo que todos os renegados estejam cheios de ódio. Não ódio, disse Saerin. Raiva. Lannis achava que Mezana estava com raiva, de si mesma, do mundo, dos outros renegados, porque ela não era uma daquelas na vanguarda. Isso poderia torná-la muito perigosa. Egwene assentiu lentamente. Ela é uma organizadora, pensou. Uma administradora que odeia ser relegada a essa posição. Foi por isso que ela ficou na torre depois que as irmãs Black foram encontradas. Ela desejava trazer alguma grande realização para o Dark One. Verin dissera que os Forsaken compartilhavam uma característica unificadora, seu egoísmo. Ela tentou entregar uma torre branca quebrada, pensou Egwene. Mas isso falhou. Ela provavelmente fazia parte da tentativa de sequestrar Rand também. Outro fiasco. E as mulheres enviadas para destruir a Torre Negra? Mezana precisaria de algo grandioso para compensar tantos fracassos. Matar Egwene funcionária. Isso poderia mandar a Torre Branca de volta à divisão. Gavin ficou mortificada quando ela disse que poderia se usar como isca. Ousaria fazer isso? Ela agarrou o corrimão, de pé acima da torre, acima a cidade que dependia dela, olhando para um mundo que precisava dela. Algo precisava ser feito. Mezana precisava ser trazida à tona. Se o que Saerin disse fosse verdade, então a mulher estaria disposta a lutar diretamente. Ela não se esconderia e cutucaria das sombras. A tarefa de Egwene, então, era tentá-la com uma oportunidade, uma que não parecesse óbvia, uma a qual ela não pudesse resistir. Venha, disse Egwene, caminhando em direção à rampa de volta para o interior. Tenho alguns preparativos a fazer.